Deus abençoe, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um programa Momento de Conversa. Hoje com um ilustre convidado, irmão Samuel Oliveira. Uma saudação para o nosso público, irmão Samuel. Deus abençoe, irmãos. É uma imensa gratidão estar aqui presente, contribuindo também com o meu testemunho também, né? E tá ajudando alguns jovens aí. Deus abençoe. Amém. Desde já peço para vocês, se não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative aí as notificações e acompanhe o nosso conteúdo. Tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus e para que você de alguma maneira seja abençoado, tá bom? Bom, Samuel, no último programa estávamos com seu irmão, né? um privilégio para nós ter vocês aqui, né? São homens de calibre, né? Que Deus tem colocado ao lado dos jovens aqui, e é um prazer ter o irmão aqui. Amém. O irmão tá com quantos anos? Seu irmão falou a idade dele, que é a mesma da sua. Mas agora eu não me recordo. Quantos anos o irmão tá? Tô com 20 anos já. 20 anos. 20 anos. Já não tá nem velho nem novo. Não, tá nem, né? Tá na média. Amém, rapaz, amém. E o senhor hoje é, além de músico, né? Também sim. É líder de canto dos jovens. Sim, líder de canto dos jovens e contribuindo aí. Amém. E como que tem sido assim pro irmão ocupar este cargo na igreja? Não é fácil, mas grande responsabilidade, né? Como que Deus tem sustentado o irmão nesse ministério? Então, no ministério da música, no caso eu sendo músico, desde criança já é um desejo no meu coração de ser um levita. Aí isso daí foi aumentando cada dia mais até que tive a oportunidade de estar participando dos ensaios, e isso foi mais uma bênção na minha vida, que foi Deus realizando um desejo no meu coração. Isso mais foi me fortalecendo muito, e também sendo líder de cântico dos jovens foi meio que como podemos dizer, inesperado. Foi inesperado. Deus foi encaminhando ali. Deus foi encaminhando. Eu não esperava ser um líder de cânticos, eu só pensava assim, não, só vou ser um levita na casa de Deus e tá bom esse cargo. E eu estando ali presente, fazendo alguma coisa na casa de Deus, já tá bom. Aí Deus vai e me coloca como líder de cântico também. Amém. Mas pra mim é uma honra. Pra mim é uma honra estar lá junto com os jovens, cantando, adorando a Deus e sentindo a presença de Deus no culto. Amém, rapaz. É o Deus de Efésios, né? Que diz que faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, né? Amém, rapaz. O seu irmão, ele contou um pouco da história dele a respeito, né? Do instrumento. Ele disse que o primeiro instrumento dele foi o sax, que ele deu muita paixão por ali. E o irmão, como é que foi o início, assim? Como que Deus veio puxando? Pode-se dizer que era um desejo, né? Um desde desejo. pequeno, mas como que foi que Deus foi introduzindo o irmão, assim, nessa linha, assim, da música? Então, irmão, primeiramente, o desejo foi quando eu comecei a observar minha mãe tocando teclado. Minha mãe e meu pai. Minha mãe tocava teclado e meu pai, ele tem o dom de cantar também. E a gente, eu e meu irmão, e o meu irmão Caleb, a gente sempre cantávamos na igreja que apresentava também. E o meu desejo de tocar um instrumento foi quando eu comecei a observar mais meu pai tocar o violão. Aí eu começava a observar o jeito, a posição das notas, e eu queria mais aprender mais, tocar igual ele, até que ele pegou e eu lembro que acho que tinha uns 6, 7 anos, ele tinha comprado uma guitarra, aí ele começava a tocar, eu e meus irmãos brincando no quarto e ele lá tocando a guitarra. Aí a gente chegava perto dele e ficava lá, pai, deixa a gente tocar um pouquinho. E pensa, colocar um instrumento na mão de uma criança, você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Meu Deus, ou você tem que estar ali perto, porque assim, um instrumento, no meu caso, vou colocar assim, um trompete. Um trompete, pra mim, é minha vida, entendeu? Eu não deixo na mão de qualquer um, porque eu sei que se cair, é um custo bem alto. E tipo assim, quer aprender a tocar? A gente deixa, mas tem esse desejo de pelo menos tocar, soprar instrumento, a gente deixa, não tem essa... Mas acompanhando ali, sim, né? tem que estar acompanhando, sim, tem cuidado. E a primeira vez que eu toquei a guitarra com meu pai, meu Deus, que sensação maravilhosa, foi incrível. Aí que eu me apaixonei mesmo pelo instrumento.
Aí eu falei, pai, eu quero aprender a tocar violão, pai. Meu primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi o violão. Aí depois que fui pegando os outros instrumentos de sopro. Comecei na flauta doce, depois fui pra escaleta. Aí eu lembro que eu fui pro sax horn, que não seria o sax, seria como se fosse um bombardino. Aí depois que eu fui pegando o trompete. Quando eu quis tocar o trompete, quando eu escutei aquele hino Liberdade. A introduçãozinha lá que tem aquele trompetista, turmão, trompetista tocando lá, aquela introdução, eu falei, nossa, quando eu escutei aquele hino, eu falei, eu quero tocar o trompete. Aí meu pai foi lá e comprou o trompete, aprendi, tive aulas com o Pedrinho. E tamo aí com o trompete. O trompete é primeiro da lista. Amém, rapaz, amém. Não, maravilha, irmão Samuel. Irmão Samuel, eu achei algo interessante, né? O seu irmão ele contou para nós, né? No último Sim. programa. Ele falou assim, a respeito do seu pai também, a respeito do sax, né? A gente vê assim a importância, né? Dos pais, que às vezes a gente pensa que a gente não estamos sendo observado, né? Mas principalmente pais, né? As crianças observam, você vê que esse desejo de Deus puxar vocês para esse ministério da música já vem desde quando vocês eram pequenos observando seus pais, Sim. né? Isso é algo, assim, assim, na minha opinião, assim, eu achei algo maravilhoso, assim, né? É maravilhoso. Porque dos dois lados. Um foi o saxofone, o outro foi o lado do violão. E maravilhoso, rapaz. Agora diz pra nós, irmão Samuel, na parte da vida, do trabalho do irmão, assim, o irmão trabalha com o que hoje, atualmente? Atualmente, eu trabalho numa marcenaria. Não, Marcelo. Porém, o meu patrão é duas empresas lá, marcenaria e a parte da pintura. Sim. Eu sou na parte da pintura, não sou marceneiro, eu sou um pintor, Entendi. laqueador. Entendi. E eu tô trabalhando na parte da laqueação. Lá eu sou praticamente, eu tô aprendendo aí na profissão. Eu tô Evoluindo ali. evoluindo, sim, evoluindo. Meu irmão já tá com tempo ali. Nessa profissão, fala assim. Vai fazer 2 anos que eu tô lá. Ah, já aprendeu Fazer bastante 2 anos. coisa. Aprendi bastante coisa. E tá sendo uma benção. E nessa parte de vida de trabalho, vida financeira, que o irmão tem assim? Porque por exemplo, eu trabalho, no ramo que eu trabalho, eu lido com muitas pessoas, então, literalmente com muitas pessoas, realmente estranhas, né? Então, a gente passa por muitas provas, até mesmo tentações e tantas coisas ali, né? Porque só somos humanos. Dentro do trabalho do irmão, como que Deus, na verdade, através do irmão, tem conseguido, ajudado você a vencer ali as provas, as situações? Né? Bom, irmão, isso daí eu posso dizer assim, pra mim, no meu caso, foi fácil, porque ali eu trabalho junto com o irmão Maurício. Sim. E o irmão Maurício, ele, no meu ver, ele tem um bom testemunho. Sim. Tanto que às vezes eu vou conversar com ele, às vezes a gente meio que começa a conversar sobre os cultos, sobre a igreja, sobre a palavra também, do pregação dos jovens, sobre os encontros. E isso meio que cria uma atmosfera, Amém. entendeu? Cria uma atmosfera. E a gente, lá na empresa, a gente pode trabalhar com fone de ouvido, a gente não tem muito contato com pessoas estranhas. Então você tem uma Meio uma que um facilidade, privado, assim. entendeu? Meio que uma facilitada. Aí a gente pode trabalhar com fone de ouvido e a gente coloca hino. Às vezes particularmente, às vezes eu coloco pregação. Quando eu tô meio que com sono no serviço, eu falo assim, não, tô demorando demais nessa peça aqui pra lixar. Não, vou colocar uma pregação que eu consigo concentrar na pregação e adiantar a peça. Mas não é todo tempo assim, não é todo tempo assim. É claro que tem tentações que, como por exemplo, a gente coloca no YouTube lá e aparece aquelas propagandas. Aí já quebra já a atmosfera, entende? Aí então eu chego Chega a ficar até nervoso, né? Chega a ficar até nervoso. Às vezes eu fico Imagino. nervoso. Aí depois tem um funcionário que vai lá e te chama, e você tem que tirar o fone, sair daquela unção para atender, aí geralmente a atmosfera daquela pessoa tá mais pesada, aí você tem que descer num certo nível, ajudar, ver o que tá precisando, para depois para você alcançar essa atmosfera de novo é difícil. Entendeu? Aí nisso, pra mim, no meu caso, assim, pra mim é fácil. Fácil com Deus. Sim. É fácil, Com mas Deus ajudando. Deus ajudando. Mas também tem uns momentos de provas. Tem uns momentos de prova. Eu não digo que eu sou
assim, 100% fácil. Não, não é, não é. A gente é humano, a gente vai errar. Sim. Às vezes a gente tem distrações, mas tá ali. Quando eu vejo, é uma experiência própria minha mesmo ali no serviço. Toda vez que o meu Maurício ele sai da gabine da pintura e ele vai lá lixar a peça, ele fica observando a gente, pra ver quem tá enrolando e quem que não tá lixando. Aí cada vez que eu olho pra ele, eu pego e fico observando assim, eu falei, ah, lá, ele deve tá observando aí, deve estar curioso pra ver o que que eu tô escutando. Aí é bom que eu, tipo assim, eu mesmo em autopolicio, pego assim, ver os tipos de música que eu tô escutando, entendeu? Vendo os tipos de vídeo, Sim. entendeu? Aí, também chega na hora do almoço, às vezes eu almoço no serviço. Aí quando não tenho tempo livre, eu não tô meio com sono, eu coloco um vídeo pra assistir. Aí já vem na consciência, mas você podia estar vendo uma pregação, podia estar vendo um louvor, entendeu? Aí quando eu coloco uma pregação, aí já vem o sono, porque a carne sabe como é que é. Carne não quer isso. A carne Exatamente. não quer isso. Aí é fácil e não é fácil. Com certeza. É um paradoxo. É um paradoxo. Mas é. É. A gente fala assim, tentações, muitas vezes a pessoa já pensa, não, essas coisas É, imorais. Mas de toda maneira o diabo nos tenta, né? sim, sim. De tantas coisas na vida, né? E a gente pensar assim, tudo que o diabo quer nos fazer, como o irmão estava falando, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente faz uma substituição, eles nos tenta fazer uma substituição, né? Faz pessoas substituírem um hino santo para um outro tipo de música, como o irmão falou a respeito de um vídeo ao invés de uma pregação. Então, tudo isso é o diabo nos tentando, né? Mas Sim. maravilha que Deus tem ajudado você, ainda principalmente colocando ali um outro irmão ao lado, né? Isso fortalece, rapaz, Sim, porque sim. como diz, um galho só é fácil de quebrar, né? É, Agora, mais galhos juntos, é né, é mais mais difícil. É resistente, mais resistente. exatamente. Então, como que Deus tem ajudado você, até seu irmão também citou também Sim. um outro irmão que congregou conosco que está lá, né, que é um cristão. Então, Deus ele tem suas maneiras de nos ajudar nos momentos exatos. Sim, sim. Irmão Samuel, conta para nós também, né? O irmão já está com 20 anos, né? Sim, 20 anos. Então, o irmão já passou pelaquela famosa fase da adolescência, né? Tá. Tá entrando aí na juventude, né? Em breve, uma vida adulta, se fato não suceder. E como que foi pro irmão essa fase de adolescência? Como que foi pro irmão, assim? Eita, irmão. Como que o irmão conseguiu vencer? Porque é uma vitória, se o irmão está aqui hoje, né? Independente do que houve ou que não houve, né? Se o irmão está hoje aqui, é porque o irmão venceu essa etapa, né? Sim, sim. Então, essa etapa aí, assim, foi eu considero como uma das piores. Uma das piores fases na minha vida. Porque foi difícil, irmão. Se for para te tranquilizar, rapaz, foi a mais difícil na vida de muitos. Você não está sozinho. Se te tranquilize, Tranquilo. se te tranquiliza, se te faz mais unido. Mas pode continuar. Sim, sim, mas assim, é claro que todo mundo tem uma maneira, Deus tem uma maneira de Sim. tratar com todos. Só que comigo, foi, eu considero mais, tipo assim, no meu ver, eu considero uma das piores, entendeu? Claro, tem momentos bons, Sim. mas o que me ajudou mesmo a me levantar, pegar na minha mão, levantar, não, o caminho é aqui. Só levanta a cabeça e vai. É mais os meus pais, a minha família. Teve momentos que eu pensava em desistir, já tive um tempo em que, acho que demorou uma semana que eu tive consciência ainda de contar os dias em que eu entrei em depressão. E assim, na minha adolescência eu sempre não, às vezes eu tretava com meu pai, sempre brigava com meu pai, nem sempre. Mas eu e meu pai era muito brigado, entendeu? Ele me mostrava o caminho, eu queria outros caminhos, ele falava que os caminhos iam dar errado. Aí mesmo assim eu não escutava, aí ia lá e dava errado. Aí eu tive que abaixar a cabeça e escutar meu pai. Sim, claro que todo pai tem um certo ver, entendeu? Mas teve momentos que. Teve um certo momento que eu tava no fundo do poço. No fundo do poço mesmo. Tinha acontecido algumas coisas na minha vida e eu não tinha pra quem correr. Não tinha pra quem correr. Tanto que eu até na igreja não tava querendo mais vir. Eu não conversava muito com meus pais.
ia pro serviço, voltava pro serviço, só jantava e deitava e dormia. Não conversava com ninguém, nem mexia no celular praticamente, só deitava e dormia. Aí no outro dia, nem dava benção. Ia pro serviço, voltava, entendeu? Aí eu comecei a trabalhar com 15 anos. Comecei a trabalhar. Aí, quando eu tava no fundo do poço, uma coisa que meu pai sempre me dizia, quando eu era criança, é que os melhores amigos não são os que estão lá fora. Sempre são os que estão dentro de casa, que é o seu pai e sua mãe. Sempre. Coloca na lista. Deus, pai e mãe. Esses são seus melhores amigos. Porque quando você estiver no seu pior momento, seu pai, sua mãe e Deus vai estar lá para te ajudar. Seu irmão pode até não dar a mão, mas pode ter certeza, principalmente a mãe, vai estar lá para te ajudar. E eu entrei em depressão, por uma fase que eu passei. E tipo assim, eu não tinha pra onde correr. Eu praticamente estava meio que cego. Cego. Eu parei de ir pro serviço, chegou no ponto de eu quase ser demitido do serviço. E o que me ajudou mesmo foi o meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Eles pegaram e falaram assim, não, Samuel, não é assim. É o inimigo te testando. É Deus mostrando pra você que você não consegue sozinho. Que você tem que... É igual na pregação. Eu me lembro de um culto, numa pregação. Eu não sei qual pastor, mas eu lembro que eu tenho escutado que o pastor falou assim, Deus faz você chegar no fundo do poço para você pedir a ajuda dele. Porque quando você tá lá em cima, você tá de boa, você não vai pedir ajuda. Você vai seguindo, aí começa uma coisa difícil. Aí você acha que consegue, que tem força. Aí você vai afundando. Acha que você é bom. Acha que é bom, aí vai afundando. Aí quando você tá fraco e quando Deus vê que você tá sem força, aí o que ele faz? Ele não vai de imediato. Não vai. Ele vai deixar você pedir pra ele. Entendeu? Aí foi que eu pedi. Deus ele não é um intruso, né? Deus Não é que nem o diabo, não é né? intruso. Deus Ele não é um cavalheiro, né? Sim, é isso que tô a porta e bato. Ele não entra de Tem qualquer que ser jeito. chamado assim. Tem que ser chamado. Aí foi aí que eu peguei num curso de quarta-feira. Eu tava ali no fundo, não tinha nem coragem de vir aqui no altar orar. Eu no fundo eu falei, Deus, eu tô no fundo do poço. Não consigo mais seguir em frente. Ou é hoje que o Senhor vai me dar uma direção, ou para mim eu não tenho mais um objetivo, não tenho mais um foco na vida, não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Aí até que acabou o culto e Deus ele testa. Deus ele testa para ver como é que tá a sua fé, o nível da sua fé. Com certeza. Deus testa. Aquele culto, meu irmão, aquele culto foi uma benção. Acabou o culto e Deus não tinha falado comigo. Aí eu, tipo assim, geralmente, quando a gente pede uma coisa, a gente quer na hora. A gente é muito imediatista, a né? gente é muito do ser humano mesmo. Isso, verdade. Só que daí não foi assim. Aí geralmente a gente quer na hora e quando não vem na hora, a gente desiste. Aí eu falei, não vou desistir assim. Meu Deus, Deus mandou um profeta na terra. Deus não vai deixar seu filho sofrer se o filho está pedindo ajuda. E eu creio que eu sou o filho de Deus. Aí o que eu pensei? Eu falei, não é assim, não vou desistir fácil assim, eu vou conversar com o pastor, porque Deus usa o pastor para falar com o seu povo também. Não, então eu vou conversar com o pastor. Aí o pastor estava na sala atendendo o irmão. Aí eu lembro que a irmã Jusileia, ela veio perguntar para mim o que eu tava fazendo. Aí eu falei, não, eu vim conversar com o pastor. Eu tava muito angustiado. Eu vim conversar com o pastor. Na minha oração, durante o culto, eu tinha pedido para me acalmar o meu desespero. Eu tinha pedido um abraço. Nem que seja de qualquer irmão. Pode ser qualquer um, mendigo, sei lá, qualquer um. Para me acalmar. Para mim conseguir pensar e acalmar. A irmã Jusileia perguntou, o que você tá fazendo? Não, eu vim conversar com o pastor aqui. Aí eu lembro que ela pegou e falou assim, eu perguntei, não, mas por quê? Precisa de alguma ajuda? Eu vou lá te ajudar.
Não, é que a sua tia quer te dar um abraço. Nossa, aí que quebrou. Quebrou tudo. Quando eu recebi essa notícia, eu já fui conversar com a minha tia, dei aquele abraço. Eu não falei nada. Ela não sabia o que eu tava passando. Ela não sabia. Eu creio que ela não sabia, porque eu não contei pra ninguém. Nem pros Mas meus Deus pais. sabia do Deus negócio. sabia. Creio que Deus sabia. Aquele abraço foi marcante na minha vida. Aquele abraço parece que foi meio que um caminho que Deus me mostrou. No dia seguinte, foi de Deus, no dia seguinte, foi de Deus. Eu fui lá conversar com meu patrão, expliquei a situação que eu tava passando. Aí tava em estado crítico mesmo de eu ser mandado embora. Se eu fosse mandado embora, não ia ser difícil. Tá difícil procurar emprego hoje em dia. Não sei, irmão, só sei que foi de Deus mesmo. Conversei, ele falou, não, Samuel, fica em paz. Fique em paz, porque essa fase é assim mesmo, fique em paz. Fique tranquilo que você tem eu aqui para te ajudar. Eu não vou te mandar embora, pode ir lá trabalhar, tá? Aqui já traz sua carteira já para me registrar você. Eu quero que você se torne profissional aqui na minha empresa, tá? Pode ficar tranquilo, eu não vou te mandar embora. O que você estiver precisando, pode contar comigo. Nossa, e aquele dia, irmão, meu Deus do céu, parece que foi um galardão de novo que eu ganhei. Um galardão mesmo. Ganhei mais força. Amém. Ganhei mais força para continuar. E até hoje, estamos aí, na graça de Deus. Comecei a buscar mais a Deus, comecei a ler mais mensagem. Os costumes que eu tinha antes, eu deixei de lado. Eu não sei mais. Creio que no culto de sexta-feira, o pastor Júlio César. Júlio César, ele falou uma citação. Eu não sei se o profeta fala essa da irmã que pegou uma vassoura e começou a limpar a casa. Foi isso que eu fiz na minha vida. Eu peguei uma vassoura e comecei a limpar o que estava na minha vida. Comecei a limpar. E nisso eu comecei a sentir mais a presença de Deus. Eu comecei a me abrir com os meus pais e isso tem me fortalecido até hoje. Essa foi a minha adolescência. Essa foi a minha Amém. adolescência. Amém. Uma vitória, né? Uma vitória. sua. Uma vitória. E essa parte, principalmente essa parte psicológica, né? O diabo tem atacado muitas pessoas, né? Não só adolescentes, não só também jovens, adultos. E você vê que é uma área que só tem aumentado, né? Sim. Depressão, ansiedade, crise de pânico, tantas outras coisas nessa parte psicológica, né? O diabo com suas armas tem atacado as pessoas, né? Mas Deus, você vê que Deus ele até permite que o diabo nos ataque, mas Sim. também mesmo, né, nos deixa ali, vamos dizer assim, um cativeiro, né? Uhum. Ao mesmo tempo também Deus tem um dia para a libertação. Tem. Então Deus é maravilhoso. Então, irmão, bora, né? Eu creio que essa deve ter sido até a resposta da pergunta que eu ia fazer agora. Além disso, e junto a isso, qual foi a sua maior dificuldade de vencer, de batalhar na adolescência? Foi essa? E além dessa, qual mais? Além dessa, eu creio que a maior foi essa. A maior foi essa. De Fora longe. outra- Não no povo, essa que prova. Não, essa E que foi. vitória, né? E que vitória, sim, que vitória. Que vitória. Tanto que tipo assim, é bom estar presente com os jovens. Ter um jovem do nosso lado parece que é um irmão que está ali junto com você. Irmão Estevão mesmo. A vida dele é um testemunho para mim. A vida dele é um testemunho. Eu sempre admirei a forma de Deus tratar com ele, os testemunhos que ele contava para os jovens. Sempre me fortalecia. Nas vigílias também. Nossa, quando falava, jovens, vamos ter vigília hoje. Nossa, eu ficava. Não, é bom demais, é bom demais. É bom demais mesmo. Tá lá em oração. 3 horas da manhã, nós jovens, reuníamos alguns grupos, o pastor reunia um grupo de jovens e falava assim, essa semana a gente vai fazer duplas de jovens para 3 horas, um ligar pro outro e fazer oração 3 horas. Para um estar fortalecendo o outro, para não estar sozinho. Isso é muito bom mesmo. Tem um jovem para contar a dificuldade, ele tá lá para estender a mão para te ajudar, irmão. Faz a diferença, né? Faz a diferença. Faz. E a gente tende, muitas vezes na vida, achar que a gente estamos só, né?
se sentir sozinho, né? Aquela solitude que tá. Mas a gente olha ao lado, a gente vê irmãos, né? E além de irmão, Sim. a gente vê Deus, nosso irmão, É, né? verdade. Essa é a nossa mensagem da hora, né? Deus em seu povo. Então, é pura verdade, o irmão falou. A gente se fortalece um com o outro, né? Tanto com o testemunho, até um intuito desse programa, desse formato, né? Dentro do nosso programa, que antes era outro formato, nós entendermos essas coisas, né? E muitas vezes nós olhamos para alguns irmãos e a gente fala, nossa, que irmão, né? Que bom, nota 10, né? A gente não sabe às vezes o que aquele irmão já É o passou, que tá passando. quantas lutas aquele irmão já lutou, quantas pelejas, quantas vezes ele entrou em alguns equívocos, quantas coisas que Deus já ensinou para ele, né? E a Uhum. gente ouvia assim o testemunho dos nossos irmãos, às vezes até algo que às vezes eu estou passando, que o irmão já passou e ele me dá o segredo de como passar por aquilo, É, né? sim. E isso é exatamente o que o irmão falou, é maravilhoso. Nós vamos olhando, né? Quem você falou do irmão Estevão, né? Inclusive um abraço, irmão Estevão, Deus É, abençoe o abraços, irmão. Deus. A gente olha a vida de um irmão, a gente fala, a gente pega, capta alguma coisa ali daquele É, testemunho e vamos caminhando, né? Mas maravilhoso. Irmão Samuel, e o irmão com toda essa parte, né? O irmão venceu essa parte, glória a Deus. E o que, que o irmão tem a dizer assim, dessa parte mais de trabalho, né? O irmão disse que começou a trabalhar com 15 anos. Qual Deus. que é assim vamos dizer assim, uma orientação, uma dica, uma sugestão que você dá para o nosso público que, embora tenha irmãos que são mais velhos, não acompanha, né? Inclusive, Deus abençoe você que não é jovem, está nos acompanhando, mas o nosso público mais é voltado a jovens, né? Sim. O que você diz para o nosso público assim a respeito dessa parte, que é uma parte essencial na nossa vida, né? Querendo ou não, né? Nós precisamos, nossa família depende, né? E Deus nos abençoa também, né? Sim, sim. Nessa área. O que o irmão pode dizer aos jovens nessa questão dessa parte de trabalho, essa parte financeira? O que o irmão pode nos acrescentar? Assim, aqueles jovens que tá lá para os 16, 17, 18 anos, querendo trabalhar, meu conselho é o que meu pai sempre me dizia. Vai estudar, vai estudar. Faz uma faculdade, primeiro tenha estudo, porque o que conta nesse mundo não é mais a sua força, é a sua inteligência. Se Um dia a você força acaba, né? um dia a força acaba, mas se você for inteligente, nossa, vai abrir vários empregos para você. Você não vai precisar se preocupar com um emprego, entende? Mas aqueles que não quiserem estudar, bom, tem emprego do mesmo jeito. Só que por um lado mais difícil, que é do meu caso, foi mais difícil. Mas o meu conselho é, tem a oportunidade de estudar, estuda. A garra, né? Estuda, agarra firme, porque você tem seus pais. Seus pais ainda estão te sustentando. Você não está morando sozinho. Tem essa oportunidade, agarra. E trabalhar e estudar Agarra. são coisas É difíceis, né? bem São coisas difícil, bem difíceis. difícil. Eu já passei por essa fase na vida de trabalhar, estudar. Isso ainda na Ah, adolescência, né? na adolescência. Piorou na fase adulta, né? Com É, certeza é um ótimo conselho mesmo. Porque é a questão do tempo, né? Tempo, cansaço, descanso. Porque quando você vai trabalhar no outro dia, se você estuda de noite, você está cansado. nossa, chega Você não 10 produz horas. da mesma maneira. Mas continua. Não, no meu conselho é esse aí. Focar nos É estudos, né? focar nos estudos, ao invés de trabalhar. Se não consegue estudar, Isso, focando nessa idade, né? é, fo- Do é, 16, 17 anos, 16, né? 17 anos, se não consegue estudar, eu não sirvo para estudar. Bom, eu sinto muito, mas o serviço é pesado. É pesado. Pode ser que o serviço seja leve, mas eu não garanto nada. Vai ter serviço, vai ganhar lá o seu salário, mas é difícil, jovens, é difícil. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Até estudar não é fácil, tudo É. existe sacrifício, né? Você sacrifica uma parte ali da sua parte mais intelectual, né? Ou Uhum. mais da sua parte física, É. né? E cada um traz seu Complicado. retorno, exatamente. Uhum. E o irmão Samuel, a partir um pouco já para o encerramento, o que o irmão dá de conselho? O irmão que já passou, já superou essa fase de adolescência, o irmão que está com 20 anos, o que o senhor dá de conselho aos nossos irmãos que estão nessa fase ainda, né? Que é uma fase assim que nos falta muita experiência, né? Eu mesmo, Uhum. quantos erros, se eu fosse
Se eu fosse falar da minha adolescência aqui, rapaz, ia dar quase todos os programas aqui. Porque foi muita coisa, né? E graças a Deus, Deus me tirou, né, onde eu estava. Mas o que o irmão tem a considerar? Porque é uma fase de muita perturbação, né? Muita dúvida, de falta de experiência, né? De muitos equívocos, né? De ser facilmente enganado, iludido por tantas coisas, né? Uhum. O que o irmão dá de conselho assim, irmão que já passou por essa fase, irmão que com certeza já viu outras pessoas que caíram em outros erros, mesmo que o irmão tenha caído. Então, que o irmão já observou, né, tendo essa idade já mais amadurecida, que o irmão dá de conselho aos nossos jovens que estão transitando essa fase de adolescência, assim, né, para que eles superem essa fase, né, passem com êxito, né, vencendo essa fase. Vencendo essa fase. Bom, assim, um conselho que sempre eu carreguei comigo e tem me ajudado e está firme até agora a vencer também. Jovens, na casa de Deus, qual a função dos jovens? Sabe qual que é a função dos jovens? A função dos jovens? A função na casa de Deus. Tem a função dos casados e a função dos jovens. Jovens, procura se preocupar com as coisas de Deus. Sim, exatamente. As coisas de Deus. Quer vencer na vida? Faça planos, mas entregue nas mãos de Deus. Você buscando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, deixando Deus tomar controle da sua vida, igual sendo um prisioneiro de Cristo, pode ter certeza que nenhum mal vai parar na sua frente. Diabo, tipo assim, o diabo mesmo, ele não vai ter força para lutar contra você, porque vai ser Deus andando em carne humana na terra. Entende? E é sempre buscando a Deus. Vai ser difícil. É um caminho estreito. Ainda mais com o jovem. O jovem é o que mais é atacado neste mundo. E assim, buscar a Deus sempre em primeiro lugar. Você pegar as coisas de Pegar Deus, as coisas de Deus. servir ali, buscar algumas coisas para fazer, né? Fazer. É verdade. E buscar a Deus. Buscar a Deus. Ler mensagem. Quer se dar bem na vida? Busca a Deus. O irmão falou algo interessante, porque você vê assim que uma parte de pessoas que o diabo mais ataca, mais ele tem êxito, pessoas ociosas. Sim. Né? Mas tem êxito, né? Tem sucesso em não só atrair, porque tentado e atraído todos nós somos, né? Sim. Mas que ele tem êxito em vencer são pessoas que estão mais ociosas, né? São jovens que estão mais ociosos, jovens que não estão trabalhando, né? Pode seja o que for, né? Seja levando uma água, seja, né, um exemplo, né? Seja fazendo o que for ali, isso fortalece, né? Fortalece. O que o irmão falou foi excelente, né? Todos os irmãos já citaram. Porque você vê que é uma parte que o diabo... É como diz aquele ditado, né? Ditado do tempo da minha avó lá, né? A mente vazia, né? É palco pro inimigo, né? Então, se a pessoa não mantém a mente ocupada com as coisas de Deus, não mantém as mãos ocupadas no trabalho de Deus, o diabo, ele com certeza, ele vai conseguir mais sucesso do que com quem está com a mente ocupada, né? Com Deus e as mãos ocupadas. É verdade. Sei. Exatamente, irmão Samuel. Irmão Samuel, foi um prazer ter o irmão aqui. Irmão, Foi um prazer todo meu. ouvir seu testemunho. Com certeza me enriqueceu. Eu não sabia de metade dessas coisas aí, rapaz. Mas foi maravilhoso a gente ver, né? E cada um dos nossos jovens, né? E até irmãos que já vieram aqui, que já passaram, já são casados. Como que Deus tem, de cada maneira peculiar, Deus tem nos feito vencer cada dia, né? Sim. Cada um nós passamos, um passou uma luta desse jeito, outro daquele outro jeito, mas é o mesmo Deus nos fazendo vencer. É o mesmo Deus. Todos têm um ponto de encontro onde fala, meu Deus, eu tô sem força, meu Deus, eu não sou isso. Difícil, tá difícil. Eu achava que eu era muita coisa, mas meu Deus, não sou nada. Meu Deus vem e nos ajuda. Foi um prazer, foi uma honra ter o irmão aqui. Eu creio que assim como eu, nosso público foi enriquecido com o seu testemunho, né? Com a sua vida. Que Deus continue abençoando e sustentando o irmão. Amém. Amém. Você que nos acompanhou até agora, Deus abençoe sua vida também.
Deus continue te abençoando. Agradecemos a sua participação aqui. Agradecemos também aqui aos nossos meninos bastidores, né? O irmão Samuel que está aqui, o irmão Felipe que faz parte das edições. Nós agradecemos por toda uma equipe, né? Que sem eles seria impossível que você pudesse assistir, tá bom? Então, que Deus abençoe você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Amém. Shalom. Shalom, Deus abençoe.